Existe um tipo de dor que não vem com barulho. Não vem com grito, não vem com choro, não vem com aquele desespero que as pessoas esperam ver quando a vida desmorona. Existe um tipo de dor que chega em silêncio, que entra pelo ouvido como uma frase qualquer dita por uma médica de jaleco branco num corredor de pronto-socorro, e que desce pelo corpo inteiro, até as pernas, até os pés descalços no piso frio, até o último fio de dignidade que você ainda segura com as duas mãos. O pai já está aqui. Foi isso que a médica disse, e eu respondi. Como? Ele não atendeu o telefone. E ela respondeu. Ele veio com outra mulher. Ela torceu o pé. Meu filho de 7 anos estava na maca da emergência pediátrica com soro no braço porque desmaiou na escola. E meu marido estava no quarto ao lado, a 40 metros de distância, segurando a mão de uma mulher de 25 anos que tinha torcido o tornozelo. 40 metros. A distância entre ser pai e ser covarde. Naquela hora eu não chorei, não gritei, não avancei. Eu peguei o celular, tirei foto da cena, liguei para minha advogada e pedi o divórcio. E ele perdeu tudo. Meu nome é Carolina. E essa é a minha história. Mas antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está me ouvindo agora, seja de manhã, de tarde, de madrugada, de qualquer lugar do Brasil, eu quero que você se inscreva nesse canal. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhuma história e deixa um like nesse vídeo. E faz o seguinte, comenta aqui embaixo que horas você está assistindo e de que cidade. Eu leio todos os comentários, todos. E saber que tem gente do outro lado me ouvindo me dá força para continuar contando. Então comenta. Diz que horas são aí e de onde você é. Eu quero saber. Agora volta aqui comigo, porque essa história precisa ser contada do começo. Eu me chamo Carolina Duarte Fonseca. Tenho 34 anos. Nasci e cresci em Uberlândia, Minas Gerais, no bairro Santa Mônica. Filha de professora e de mecânico. Gente simples. Gente que acorda cedo, que trabalha duro, que não reclama da vida porque não tem tempo para reclamar. Minha mãe dava aula de português no Estadual Central e meu pai tinha oficina no bairro Martins. Cresci com cheiro de graxa e som de conjugação verbal. Uma combinação estranha, mas que funcionava. Desde criança eu soube que queria mexer com bicho. Não era vocação romântica, não era aquela coisa de menina que abraça cachorrinho e decide ser veterinária. Era mais visceral que isso. Eu tinha 7 anos quando o gato da vizinha foi atropelado na rua e eu fui a única criança que não saiu correndo. Fiquei ali, agachada, olhando para o bicho machucado, tentando entender o que tinha quebrado, onde doía, o que podia ser feito. Minha mãe me puxou pelo braço, horrorizada. Mas eu já sabia. Eu queria ser a pessoa que conserta o que quebrou. Entrei na medicina veterinária na UFO em 2010. Formei em 2014. Fui para Jaboticabal fazer especialização em cirurgia de pequenos animais na Unesp. 2 anos. Voltei para Uberlândia em 2016 com diploma, dívida de aluguel e a certeza de que ia abrir minha própria clínica. E abri. A Vet Life, no bairro Saraiva. Aluguel de R$ 2.800. Sala de cirurgia improvisada. Um funcionário. Eu mesma fazia tudo. Operava, consultava, limpava, atendia telefone, chorava de cansaço no banheiro entre uma cirurgia e outra. Mas a clínica cresceu. Porque eu não parava. Acordava às 5 da manhã para correr no Parque do Sabiá. 6h30 no banho. 7 horas na clínica. E ficava até às 7 da noite. Às vezes 8, às vezes 9. Minhas mãos não tremiam. Eu abria barriga de cachorro, tirava tumor de gato, operava fratura de coelho, suturava corte de papagaio mordido por gato. Minhas mãos eram firmes. Sempre foram. Não tremiam com sangue. Não tremiam com pressão. Não tremiam com bicho morrendo na mesa enquanto a dona chorava do lado de fora. Eram mãos de cirurgiã. Treinadas. Estáveis. Confiáveis. Até o dia 12 de novembro de 2024. Mas eu chego lá. Antes, preciso falar dele, do Tiago. Eu conheci o Tiago Fonseca Ribeiro na Smart Fit do Uberlândia Shopping. Eu tinha voltado de Jaboticabal. Tava montando a clínica, estressada,
Magra demais, comendo mal, dormindo pior, precisava de atividade física. Uma amiga insistiu. Carol, você vai ter um infarto antes dos 30. Vai na academia, contrata um personal. Fui. Contratei. Tiago Fonseca Ribeiro. 28 anos na época, 1,83 m. Corpo de academia, porque óbvio. Braço tatuado, tribal no bíceps esquerdo, aqueles desenhos que todo rapaz de academia fazia em 2012, achando que era original. E no antebraço direito, uma frase em letras cursivas: força e honra. A ironia dessa tatuagem só ficou clara anos depois. Barba desenhada no capricho. Cabelo com degradê impecável. Sorriso largo, dentes brancos, olho que te olhava como se você fosse a única pessoa na sala. Ele tinha esse dom, esse talento de fazer cada mulher se sentir especial. Eu descobri depois que era porque ele praticava com todas. Prazer, Tiago, vou transformar seu corpo. Foi o que ele disse no primeiro dia. Ele transformou o corpo e a vida. Pena que destruiu os dois depois. O Tiago tinha se formado em Educação Física pela Unitre em 2012. Trabalhava como personal na Smart Fit e atendia particulares de tarde. Ganhava na época R$ 3.800 por mês, variável. Dependia dos alunos que conseguia. Não tinha carro próprio, morava num apartamento pequeno no bairro Lídice com um amigo e gastava mais em suplemento e roupa de academia do que em aluguel. Mas ele era bonito e engraçado e sabia escutar, ou pelo menos fingia saber que no começo dá no mesmo. Quando eu falava da clínica, dos medos, das cirurgias difíceis, ele olhava nos meus olhos com aquela atenção concentrada e dizia coisas como: "Você é incrível, sabia?" E "Eu nunca conheci uma mulher tão forte." E eu, que passava 10 horas por dia com as mãos dentro de bicho e não recebia um elogio de ninguém, derretia. A gente namorou 1 ano. Ele era atencioso, presente, carinhoso. Me levava flores na clínica. Aparecia com marmita quando eu esquecia de almoçar. Me buscava depois de cirurgias longas, massageava meus ombros no carro, dizia que eu era a mulher da vida dele. E eu acreditei, porque quando a gente ama, a gente não investiga, não questiona, não olha para o currículo emocional do outro e pede referências. A gente confia. E confiança cega é o pior tipo de cirurgia. Você abre o peito de olho fechado e torce para não cortar nada vital. O Bernardo nasceu em 2017, antes do casamento, surpresa. Eu estava no meio de uma fase intensa da clínica, faturamento crescendo, contratei mais uma funcionária e de repente o teste deu positivo. Eu sentei no chão do banheiro da clínica, entre uma consulta e outra, com as mãos ainda cheirando a antisséptico e chorei. Não de tristeza, de medo. Porque eu sabia que ia ser mãe e veterinária e empresária ao mesmo tempo, e que o dia continuaria tendo 24 horas. O Tiago chorou quando soube. Chorou de verdade. Me abraçou, me girou, disse que era o melhor dia da vida dele. Tatuou Bernardo no pulso antes mesmo do menino nascer, junto com força e honra. O pulso inteiro dele era uma galeria de promessas que ele não ia cumprir, mas na época a tinta ainda estava fresca e eu achava lindo. Parto cesárea no Hospital do Triângulo. 3,6 kg. Saudável, chorão, lindo. Bernardo Duarte Fonseca. Eu segurei ele no colo e minhas mãos, que não tremiam em cirurgia nenhuma, tremeram de amor. Tremeram de medo de deixar cair. Tremeram de uma fragilidade que eu não conhecia em mim e que me assustou. A gente casou em 2018. Casamento simples. Buffet no bairro. 100 pessoas. Eu paguei tudo. O vestido, o buffet, o DJ, o bolo, as flores, a lua de mel em Capitólio. Eu paguei porque eu tinha e ele não. E eu não me importava, porque eu amava. E quando a gente ama, não faz conta. Faz loucura. O apartamento a gente alugou no bairro Santa Mônica, perto dos meus pais. 3 quartos, 2.500 de aluguel. Eu pagava. O carro dele, um Jeep Renegade preto, 2021, eu dei de presente no aniversário de 33 anos. Parcela de R$ 1.900. Eu pagava.
No meu nome, registrado no meu nome. Eu pagava tudo. E ele? Ele contribuía com presença, com sorriso, com a frase, pode deixar amor, que nunca se transformava em ação concreta. Ele era o tipo de homem que oferece ajuda com a boca e enfia a mão no bolso vazio. E eu era o tipo de mulher que achava que pagar tudo era prova de amor, quando na verdade era só evidência de desequilíbrio. Mas eu não via, porque eu não tinha tempo de ver. Eu estava ocupada demais salvando o cachorro para reparar que meu casamento estava precisando de UTI. A rotina era assim. Eu acordava às 5, corria no Parque do Sabiá, 6:30 no banho, 7 horas no café com o Bernardo. 7:30 eu levava ele no Colégio Nacional, no centro. 8 horas na clínica. Cirurgia, consulta, internamento, emergência, o que aparecesse. 7 da noite em casa. Exausta. Mãos lavadas 40 vezes no dia. Cheiro de antisséptico no cabelo. Olheira de quem acorda às 5 e deita à meia-noite depois de arrumar lancheira, assinar agenda escolar e revisar prontuário de paciente com insuficiência renal. O Tiago trabalhava das 6 às 12 na Smart Fit. De tarde eu atendo particular, amor. Particulares. De tarde. Na casa de quem? Na academia de quem? Eu nunca perguntei. Porque eu confiava, e porque a minha tarde era um campo de batalha cirúrgico que não me dava espaço para pensar em mais nada. A clínica foi crescendo, de 25 mil por mês para 30, 32, 35, 38. Em 2024, a VetLife faturava R$38 mil por mês. Eu tirava 12 mil de pró-labore. Pagava aluguel, escola do Bernardo, parcela do DIP, supermercado, plano de saúde. O Tiago ganhava 5.500. Variável. Contribuía com o quê? Com a conta do barbeiro dele, com o suplemento, com a roupa de treino nova que ele comprava todo mês porque personal trainer precisa manter a imagem. Imagem. Essa era a palavra-chave do Tiago. Ele se olhava em toda a superfície refletiva que encontrava. Vitrine de loja, espelho de elevador, tela do celular desligado, vidro de carro, janela de consultório. Se existisse uma superfície que devolvesse o reflexo dele, ele parava e conferia. Ajeitava o cabelo, contraía o bíceps, sorria para si mesmo. Narcisista funcional. Funcionava perfeitamente em sociedade, encantava todo mundo, e por dentro era um buraco vazio que precisava ser preenchido por admiração alheia 24 horas por dia. E quando a admiração de uma só mulher não basta, o narcisista procura outra. A Natália apareceu em março de 2024. Natália Pires Campos. 25 anos. Estudante de nutrição na UFU, 6º período. Loira. Corpo de quem treina 6 vezes por semana. Legging de marca. Top de marca. Instagram arrumadinho. anatipires.fit. 11.200 seguidores. Fotos de biquíni na piscina e vídeo de agachamento com legenda motivacional. Ela contratou o Tiago como personal. Treino particular. De tarde. Na academia do Jardim Finote. Em abril já era caso. Eu não sei exatamente quando a aula de glúteo virou outra coisa. Não sei se foi no vestiário, no carro, na República onde ela morava com as amigas. Não sei os detalhes e, sinceramente, não quero saber. O que eu sei é que em algum momento entre março e abril de 2024, meu marido cruzou a linha entre corrige a postura do agachamento e deita comigo depois do treino. E a minha vida, que eu tinha construído tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos, começou a rachar sem que eu percebesse. Os sinais, como sempre, estavam na minha cara. Primeiro, o perfume. O Tiago usava Malbec da O Boticário desde que eu o conheci. Aquele cheiro amadeirado que eu associava a ele, ao abraço dele, à presença dele no quarto quando eu chegava cansada da clínica. Em maio de 2024, o cheiro mudou. Mais doce, adocicado, quase feminino. Um dia, ele chegou em casa cheirando diferente e eu perguntei, descontraída, sem suspeita nenhuma: amor, perfume novo?
Ele estava na porta do quarto, tirando a camiseta suada do treino, e respondeu sem me olhar, jogando a camiseta no cesto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ganhei de um aluno. Aluno não dá perfume para personal trainer. Aluna dá. Mas eu engoli, porque eu estava cansada. Porque eu tinha operado um gato com obstrução intestinal naquela tarde e o bicho quase morreu na mesa e eu passei 4 horas com a mão dentro dele tentando salvar. E quando você vive nesse nível de adrenalina profissional, você não tem energia sobrando para investigar perfume de marido. Depois veio a academia nova. Ele começou a sair de tarde para outro lugar. Amor, vou na Smart só de manhã agora. De tarde vou treinar numa academia nova no Jardim Finote, para captar cliente. Ele disse isso enquanto arrumava a mochila na mesa da cozinha, enfiando a garrafa de água com aquela naturalidade ensaiada de quem já planejou a mentira antes de falar. Eu estava dando janta para o Bernardo, cortando frango em pedacinhos pequenos porque ele ainda não gostava de mastigar pedaço grande. Jardim Finote, o bairro da República onde a Natália morava. Mas isso eu só fui saber depois. Na hora, eu só assenti. Disse, tá bom. E voltei a cortar o frango do meu filho. E o celular. O maldito celular. Sempre de tela para baixo, sem a nova. Antes era meu aniversário, 0805. Mudou. Eu vi uma vez ele digitando e não reconhecia a sequência. Ele saía do quarto para atender ligação. Ia pro banheiro. Fechava a porta. Falava baixo. E quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. É aluno, amor. Às 11 da noite. Aluno liga às 11 da noite para perguntar série de abdômen? Para confirmar horário de treino? Para discutir dieta? Às 11 da noite? Eu vi os sinais. Todos. Um por um. Perfume diferente, academia nova no bairro da outra, celular escondido, ligação misteriosa de noite. Se fosse uma paciente minha, se fosse uma cadela com todos esses sintomas, eu já teria pedido exame, feito diagnóstico e começado o tratamento. Mas quando o paciente é o próprio casamento, a gente demora mais para aceitar o resultado do exame. A gente repete o teste, pede contraprova, espera outro sintoma, porque admitir o diagnóstico significa aceitar que o tratamento pode ser amputação. E eu não estava pronta para amputar, então eu engoli, operei, trabalhei, cuidei do Bernardo, paguei as contas e empurrei os sinais para baixo do tapete da rotina, onde eles ficaram quietos por uns meses, crescendo em silêncio como um tumor que ninguém quer biopsiar. Até o dia 12 de novembro de 2024, terça-feira, o dia que tudo desmoronou. 5 da manhã, despertador. Levantei no automático. Tênis, roupa de corrida, Parque do Sabiá, 5 quilômetros. O ar frio de novembro em Uberlândia, aquele friozinho seco do cerrado que arde o pulmão nos primeiros minutos e depois vira combustível. Corri ouvindo o barulho dos meus próprios passos no asfalto, o coração acelerando em ritmo, a cabeça já organizando o dia. Cirurgia às 8, uma bulldog francês com hérnia de disco, caso delicado, 3 horas de mesa no mínimo, precisava de concentração total. 6h30. Banho, cabelo lavado rápido, preso em coque, roupa prática, nada de maquiagem, só protetor solar, porque cirurgiã não se enfeita para a sala de cirurgia. 7 horas, café da manhã. Eu preparei a mesa como fazia todo dia. Pão de forma, queijo branco, banana, mamão, suco de laranja natural. Tudo cortadinho, arrumadinho, porque o Bernardo era metódico com a comida. Gostava de ver as coisas organizadas no prato. Igualzinho organizava os dinossauros de plástico na prateleira do quarto. Ele tinha 14. Sabia o nome de todos. Até dos que adulto não consegue pronunciar. Triceratops, Anquilossauro, Paquicefalossauro. Ele falava esses nomes com a mesma naturalidade com que falava mãe e pai. Naquela manhã, eu ia sair mais cedo. A cirurgia estava marcada para as 8 e eu precisava preparar a sala, checar o equipamento, revisar o protocolo anestésico. A bulldog se chamava Meg. A dona era uma senhora de 60 anos que chorava toda vez que trazia a Meg na clínica, mesmo para consulta de rotina.
Uma hérnia de disco em bulldog francês é coisa séria. Se der errado, o animal nunca mais anda. Eu não podia errar. Então o Tiago ficou responsável pelo café da manhã do Bernardo. Eu expliquei, como explicava toda vez que precisava sair antes. Amor, dá café pro Bernardo direitinho. Ele precisa comer bem. Ontem ele quase não jantou. Eu estava de pé na cozinha, mochila no ombro, chave do carro na mão, olhando pro Tiago que estava encostado no balcão, mexendo no celular. Ele levantou os olhos por um segundo, aquele segundo mínimo que ele achava suficiente para demonstrar atenção, e respondeu com a convicção vazia de sempre. Pode deixar. Pode deixar. A frase mais perigosa do vocabulário do Tiago. Pode deixar significava eu ouvi, mas não vou fazer. Pode deixar significava esquece que eu existo como pai responsável, porque eu já esqueci. Eu saí 7h15. Beijei o Bernardo, que ainda estava de pijama na sala, sentado no chão organizando dinossauros. Ele estava colocando o tiranossauro na ponta da fila, porque ele é o chefe. Mãe, o chefe sempre vai na frente. Come direitinho, tá, meu amor? Tá, mãe. Aquele tá, mãe, despreocupado de criança de 7 anos que confia que o mundo vai funcionar porque a mãe e o pai estão ali. Porque os adultos resolvem tudo. Porque nada de ruim acontece quando tem gente grande por perto. Eu saí. Dirigi para o Saraiva. Cheguei na clínica às 7h40. Preparei a sala. 8h, a Meg chegou. Dona Neuza, a dona, com os olhos já marejados. Doutora Carol, a senhora acha que vai dar tudo certo? Eu segurei as mãos dela, mãos firmes, segurando mãos trêmulas. Dona Neuza, eu vou fazer o meu melhor. A Meg é forte. A senhora é a melhor veterinária de Uberlândia. Eu sou a mais teimosa, que já é um bom começo. Ela riu entre lágrimas. Eu levei a Meg para dentro. Anestesia, intubação, monitoramento, Patrícia, minha técnica de enfermagem veterinária, controlando os sinais vitais. Doutor Hugo, meu auxiliar cirúrgico, preparando o campo operatório. Bisturi, incisão. Coluna exposta, camada por camada, músculo, fáscia, osso. O disco herniado comprimindo a medula. Delicado, milimétrico. Um movimento errado e a Meg nunca mais mexe as patas traseiras. Minha mão firme, como sempre. 9h47. Meu celular tocou, no balcão, no silencioso. Mas a tela acendeu, iluminando o aço inox da bancada. Patrícia olhou de canto. Doutora, Carol, é do Colégio Nacional. Não posso atender, tô com a coluna aberta. Voltei pro campo cirúrgico. Concentração. Precisava remover o fragmento de disco sem tocar na medula. Milímetros. Respiração controlada. O monitor da Meg apitando estável. Frequência cardíaca, oximetria, tudo dentro. Tocou de novo. De novo. Doutora Carol, já ligaram 3 vezes. Eu não levantei a cabeça, mas meu estômago apertou. Escola que liga 3 vezes não é recado. Não é bilhetinho sobre passeio escolar. Não é aviso de reunião de pais. Escola que liga 3 vezes é emergência. Patrícia, coloca no viva voz. Ela atendeu. Encostou o celular no suporte da bancada. O som encheu a sala de cirurgia, misturando-se com o bip do monitor cardíaco da Meg. Dona Carolina? A voz era de mulher. Firme, mas com aquela urgência controlada de quem lida com crianças há décadas e sabe que pânico não resolve nada. Aqui é a Dona Márcia, diretora do Colégio Nacional. Fala, Dona Márcia. Eu tô em cirurgia. Dona Carolina, o Bernardo desmaiou. O mundo parou. Não parou de verdade. O monitor da Meg continuou apitando. O Hugo continuou segurando o afastador. O ar-condicionado continuou zumbindo. Mas dentro de mim, tudo parou. Como se alguém tivesse apertado o pause no meu corpo enquanto o resto do universo seguia em movimento. Na aula de educação física, Dona Márcia continuou, a voz atravessando a sala como uma lâmina. Ele caiu no chão e não acordou. A gente ligou para o pai dele. 8 vezes. Ele não atendeu. Minha mão tremeu. Pela primeira vez em 10 anos de cirurgia. O bisturi oscilou. 1 milímetro. Tirei a mão do campo operatório por instinto.
antes que o tremor pudesse causar dano. Fechei o punho. Abri. Fechei de novo. Respirei. Dona Márcia, chama o SAMU. Já chamei. Eles estão vindo. Eu tô indo. Olhei pro Hugo. Nossos olhos se encontraram por cima das máscaras cirúrgicas. Ele entendeu antes de eu falar. Fecha. Você consegue? Hugo assentiu. Sem hesitar. Consigo. Vai. Eu larguei o bisturi. Tirei a luva cirúrgica com aquele estalo de látex que eu já tinha ouvido milhares de vezes, mas que naquele momento soou como um tiro. Tirei o avental. Não troquei de roupa. Saí de pijama cirúrgico verde. O sapato. As sapatilhas cirúrgicas ficaram na sala. Eu saí descalça. Peguei a chave do Corolla no armário, a bolsa, o celular. Corri pelo corredor da clínica. Patrícia me olhando da porta da sala. A recepcionista levantando da cadeira sem entender. Doutora Carol, o que? O Bernardo, hospital. Entrei no carro descalça. Liguei o motor, as mãos no volante, tremendo. Pela primeira vez, o pé descalço no acelerador. O piso do carro gelado embaixo da sola. Da clínica no Saraiva até o Colégio Nacional no centro. 11 minutos. Eu fiz em 7. Passei 2 sinais amarelos. Cortei uma faixa. Buzinei 4 vezes. Não me importava. Meu filho tinha caído no chão e não acordou. O resto do trânsito que se resolvesse. Cheguei na escola. O SAMU já tinha levado o Bernardo. O portão estava aberto. Dona Márcia na porta. Baixinha. Cabelo grisalho preso. Óculos no rosto. 12 anos de diretoria. Já tinha visto de tudo. Mas o rosto dela estava apertado de preocupação quando me viu descer do carro descalça, de pijama cirúrgico com cara de quem tinha acabado de sair de uma guerra. Levaram para a UPA do Tibere. Dona Márcia se aproximou, me segurando pelo braço como se eu fosse desabar ali mesmo. Ele estava consciente quando saiu, mas fraco, muito pálido. E o pai? A expressão dela mudou, endureceu. Não atendeu, Dona Carolina. Ligamos 8 vezes, mandamos mensagem. Nada. 8 vezes. A escola do meu filho ligou 8 vezes para o número de emergência do pai e ouviu a caixa postal 8 vezes. Enquanto meu filho de 7 anos estava deitado no chão de uma quadra de esportes, pálido, inconsciente, assustando os coleguinhas e os professores, o pai dele não atendeu 8 ligações. Porque o celular estava no silencioso. Porque ele estava ocupado. Porque a Natália tinha mandado mensagem às 7 da manhã dizendo que as amigas tinham saído e ela estava sozinha na República. E ele deu biscoito traquinas para o meu filho em vez de café da manhã. Enfiou ele no carro, levou na escola e foi para o Jardim Finote, treinar, a Natália. Enquanto o Bernardo sentava no banco da escola com a barriga vazia, com biscoito e leite onde devia ter pão, fruta e suco, com o tanque vazio, sendo mandado para a aula de educação física, para correr, pular, se mexer, com glicose despencando, com o corpo de 7 anos tentando funcionar com combustível de biscoito recheado e desmaiando, no chão da quadra, na frente dos coleguinhas. Eu apertei o volante do carro com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Respirei. 1 vez, 2. Engoli o grito que queria sair. Engoli a vontade de ligar para o Tiago e gritar tudo o que eu estava sentindo. Engoli porque eu precisava chegar na UPA. Precisava ver meu filho. Precisava ser médica primeiro e esposa traída depois. Dirigi até a UPA do Tibere. 6 minutos. Estacionei na vaga de ambulância porque não tinha outra vaga e eu não estava em condições de dar volta em estacionamento procurando espaço. Desci do carro. Descalça. Pijama cirúrgico verde. Rede no cabelo. Cheiro de antisséptico. Eu devia parecer uma alucinação para quem me via naquele estacionamento. Uma mulher descalça, de roupa cirúrgica, andando em passos largos e decididos na direção da emergência, como se o mundo estivesse pegando fogo. E estava. Entrei na recepção. Balcão branco, luz fluorescente, cheiro de desinfetante misturado com ansiedade humana. Fila de gente esperando. Eu não fui na fila. Meu filho, Bernardo Duarte Fonseca, 7 anos, trouxeram do Colégio Nacional. A recepcionista olhou o sistema. Digitou.
Olhou para mim por cima dos óculos, provavelmente se perguntando por que eu estava descalça. Emergência pediátrica, ala esquerda, box 3. Corri. Corredor branco. Portas numeradas. O cheiro de hospital público. Aquela mistura de cloro e esperança que eu conheço tão bem por causa da minha profissão, só que agora não era bicho na maca. Era meu filho. O corredor parecia mais longo do que 40 metros. Parecia 1 quilômetro. Parecia que eu nunca ia chegar. Box 3, cortina verde. Abri. E ele estava ali. Bernardo. Na maca. Pequeno. Tão pequeno numa maca de hospital. Pálido como eu nunca tinha visto. Acesso venoso no braço direito, o esparadrapo branco segurando a agulha, o soro glicosado pingando devagar na câmara de gotejamento. Monitor cardíaco apitando em ritmo constante. Oxímetro no dedo indicador, aquela luzinha vermelha piscando. Cobertor hospitalar azul claro até o peito. Os olhos abertos, olhando para o teto, com aquela expressão perdida de criança que não entende o que está acontecendo, que não sabe por que o corpo parou de funcionar, que só quer a mãe. Bernardo! Ele virou a cabeça, devagar, como se até esse movimento custasse energia que ele não tinha. Mamãe! A voz saiu fraca, fina, assustada. Eu fui até ele. Em 2 passos eu estava na maca. Eu peguei ele, sentei na borda da maca e puxei ele para o meu colo, com cuidado para não arrancar o acesso venoso, mas sem conseguir controlar a urgência dos braços que precisavam sentir ele, segurar ele, confirmar que ele estava ali, inteiro, vivo, respirando. Apertei. Senti o corpo dele contra o meu. Quente, leve, o coração dele batendo contra o meu peito. Vivo. Meu filho estava vivo. Mamãe, eu caí. Eu sei, meu amor. Eu tô aqui. Eu tava correndo e ficou tudo escuro. Já passou. Mamãe tá aqui. Cadê o papai? A pergunta perfurou meu peito como bisturi sem anestesia. Ele já vem. Mentira. Eu não sabia onde o pai estava. Sabia que ele não tinha atendido 8 ligações. Sabia que algo estava muito errado. Mas eu menti, porque meu filho de 7 anos não precisava de mais uma preocupação. Não precisava saber que o pai tinha sumido. Não com soro no braço. Não naquela maca. A médica da emergência pediátrica veio falar comigo. Doutora Lívia. Mulher jovem. 30 anos, talvez um pouco mais. Jaleco branco impecável. Estetoscópio no pescoço. Cabelo escuro preso. Olho atento. Profissional. Mas com aquela suavidade de quem cuida de criança e sabe que a mãe precisa de informação, mas também precisa de calmaria. Dona Carolina? Sou. Eu ainda estava segurando o Bernardo, que tinha encostado a cabeça no meu ombro e estava quieto, os olhos entreabertos, exausto. O Bernardo teve hipoglicemia severa. Ela falou com clareza, pausada, me dando tempo de processar cada palavra. Glicose capilar de 42 mdl quando chegou. O normal para a idade dele é acima de 70. Ele não se alimentou adequadamente pela manhã e o corpo não aguentou a atividade física. Desidratação leve também. O soro glicosado já está corrigindo e a glicose já subiu para 61. Vai normalizar. 42. Glicose de 42 num menino de 7 anos, porque o pai deu biscoito traquinas em vez de café da manhã. Porque o pai estava com pressa para ir encontrar a namorada de 25 anos. Porque o pai olhou para o filho e decidiu que um pacote de biscoito recheado era suficiente para sustentar uma manhã inteira de escola com aula de educação física. Eu senti uma raiva tão profunda que não tinha nome. Não era raiva quente, daquelas que explodem em grito. Era raiva fria, cirúrgica, precisa. A raiva de quem já tomou a decisão antes mesmo de saber todos os fatos, porque os fatos que já tinha eram suficientes. Ele vai ficar bem? Vai. Vou manter em observação por 2 horas. Mas, Dona Carolina... Doutora Lívia hesitou. Olhou para o Bernardo no meu colo, depois para mim. Abaixou um pouco a voz, como quem está prestes a dizer algo delicado.
O pai está aqui. Eu gelei. Como? Ele não atendeu o telefone. Ele chegou há uns 20 minutos, mas não veio pela emergência pediátrica. Ela pausou. Olhou para o lado como se escolhesse as palavras com cuidado. Ele veio pela ortopedia, ala direita. Ortopedia? Ele trouxe uma mulher, jovem, torção no tornozelo, estão no box 7, ala direita. Eu fiquei parada, segurando meu filho, olhando para a doutora Lívia, tentando fazer meu cérebro processar o que ela acabara de dizer. Porque as palavras faziam sentido individualmente. Ortopedia, mulher, jovem, tornozelo. Mas juntas, naquele contexto, naquele hospital, naquela hora, elas formavam uma frase que eu não conseguia aceitar. Meu marido estava no mesmo hospital que meu filho, no mesmo horário, a 40 metros de distância. Não porque veio ver o filho, porque trouxe a amante com o pé torcido. Meu filho desmaiado na ala esquerda. Meu marido com a amante na ala direita. 40 metros de corredor entre os dois. A distância entre ser pai e ser covarde. Eu encostei o Bernardo de volta na maca, com cuidado. Ajeitei o cobertor. Passei a mão no cabelo dele. Ele já estava quase dormindo de novo, o corpo exausto se rendendo ao soro que pingava e restaurava o que o pai tinha negado por pressa e descaso. Dorme, meu amor. Mamãe volta já. Ele segurou minha mão por um instante, os dedinhos apertando os meus, e soltou. Adormeceu. Eu saí do box. Fechei a cortina, encostei na parede do corredor e respirei. Uma vez, 2, 3. Senti o piso frio sob os pés descalços. Senti o cheiro do hospital. Senti o pijama cirúrgico grudado no corpo pelo suor que eu nem tinha percebido que estava escorrendo. Peguei o celular. Liguei para a clínica. Patrícia, a Bulldog tá bem? Tá, doutora Carol. O Hugo fechou. Acordou bem da anestesia. Sinais estáveis. Fica de olho nela. Doutora Carol, o Bernardo tá estável. Eu resolvo aqui. Desliguei. Guardei o celular no bolso do pijama cirúrgico e andei. Ala esquerda para ala direita. 40 metros de corredor. Piso branco. Luz fluorescente. Cheiro de desinfetante. O som dos meus pés descalços no chão frio. 1 passo, 2, 3. Cada passo mais firme que o anterior. Cada passo carregando mais certeza, mais raiva fria, mais clareza. Eu não estava indo fazer escândalo, não estava indo chorar, não estava indo implorar explicação. Eu estava indo documentar, porque eu sou cirurgiã, e cirurgiã não opera no escuro. Cirurgiã precisa de imagem, de raio-x, de ressonância, de evidência visual para saber exatamente onde cortar. Box 7. Placa na parede. Ortopedia, clínica geral. Cortina azul clara, fechada. Eu parei na frente da cortina. Respirei. Senti o coração bater forte, mas controlado. Não era taquicardia de pânico, era taquicardia de decisão. De quem já sabe o que vai encontrar e já sabe o que vai fazer com o que encontrar. E abri. Tiago estava sentado numa cadeira de plástico branca, do lado da maca. Na maca, a Natália. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, só nas fotos do Instagram que eu tinha encontrado 2 semanas antes, quando finalmente cedi à curiosidade e procurei Academia Jardim Finote Personal no Google e caí no perfil dela e vi as fotos com o Tiago nos stories, marcando ele como melhor personal do mundo com emoji de foguinho. Na época, eu fechei o Instagram e disse a mim mesma que era paranoia. Que emoji de foguinho não significava nada, que personal trainer posta com aluno. Mas ali estava ela, na maca, loira, cabelo liso na cintura, legging preta, top rosa, tornozelo direito enfaixado, apoiado numa almofada. Bonita, jovem, 25 anos, a pele sem olheira, sem marca de cansaço, sem ruga de preocupação de quem paga conta e cria filho e opera bicho e sustenta marido. A pele de quem dorme 8 horas, treina, estuda e vive sem peso no ombro. E o Tiago estava segurando a mão dela, acariciando.
os dedos entrelaçados, o polegar dele passando devagar nas costas da mão dela como se fosse um gesto automático, íntimo, de quem já fez aquilo 1000 vezes. Calma, amor, já vai passar. Amor. Ele chamou ela de amor. Na mesma cidade, no mesmo hospital, no mesmo horário em que o filho dele estava com soro no braço a 40 metros de distância porque ele não deu café da manhã para o menino. Eu senti o sangue subir. Senti a raiva se espalhar pelo corpo como anestesia ao contrário. Em vez de adormecer, acordou cada nervo, cada fibra, cada célula. Mas eu não gritei, não chorei, não avancei, não dei um passo. Eu peguei meu celular, levantei e tirei foto. Uma, nítida, silenciosa. Flash desligado. Os dois no enquadramento. Ele segurando a mão dela. Ela na maca. Ele de costas para a cortina. Não me viu. Não me ouviu. Estava ocupado demais sendo o marido devotado da mulher errada. Tirei outra. Do corredor. Mostrando a placa na parede. Box 7, ortopedia. Outra, de longe, mostrando a outra placa no outro extremo. Emergência pediátrica, mesmo corredor, 40 metros, 2 placas, 2 mundos. A negligência e a traição ligadas por um corredor de hospital público. 3 fotos, 5 segundos. Aí eu abri a cortina toda, com as 2 mãos, de uma vez. O metal dos ganchos chiando no trilho. O som cortou o silêncio do box como um alarme. Tiago! A voz saiu firme, controlada, sem grito, sem choro, sem tremor. A voz de quem já decidiu tudo e só está comunicando a decisão. Ele virou. E o rosto dele derreteu. Não tem outra palavra. Derreteu. A cor saiu. Os olhos arregalaram. A boca abriu e fechou sem som. A mão soltou a da Natália como se queimasse. Como se o toque que segundos antes era carinho, agora fosse brasa. Cacarolina? Ele gaguejou meu nome. Engasgou nele. Tropeçou nas sílabas como tropeçou na decência, na responsabilidade e na honra que tinha tatuada no braço. Eu olhei para ele, depois para Natália, depois de volta para ele. Seu filho está na ala esquerda. Box 3. Desmaiou na escola. Hipoglicemia. Glicose de 42. Porque você deu biscoito em vez de café da manhã. Porque você estava com pressa para vir treinar ela. Cada frase era um bisturi, precisa, limpa, sem excesso, sem emoção desperdiçada. Eu operei aquela conversa com a mesma técnica que operava uma cirurgia. Abri, expus o problema, mostrei o dano e deixei claro que não tinha sutura possível. Tiago abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água, guelras trabalhando em vão, buscando o oxigênio de uma desculpa que não existia. Eu olhei para Natália. Ela estava branca. A cor tinha sumido do rosto dela também. Olhava de mim para o Tiago, de Tiago para mim, tentando montar o quebra-cabeça que tinha acabado de desmoronar na frente dela. Você é a particular das tardes? Natália piscou. Engoliu em seco. A mão que o Tiago segurava segundos antes agora estava apertando o lençol da maca com força. Ele é casado? A voz dela saiu aguda, incrédula, e ela olhou para o Tiago com uma expressão que misturava raiva e pânico. Tiago não respondeu. Olhava para o chão, para os próprios sapatos, para as próprias mãos que segundos antes acariciavam as mãos de uma mulher enquanto o filho agonizava do outro lado do corredor. É. Eu respondi por ele, porque alguém precisava dizer a verdade naquela sala, e claramente não ia ser ele. Casado. Pai de um menino de 7 anos que está com soro no braço nesse hospital, enquanto ele segura a sua mão por causa de um pé torcido. Natália puxou a mão como se o lençol da maca também queimasse. O corpo inteiro dela se contraiu, se afastando da presença dele como se tivesse acabado de descobrir que estava deitada ao lado de um animal venenoso. Você me disse que era divorciado. A voz dela tremeu de raiva. Não de mim. Dele. Natália, eu... Tiago levantou a mão num gesto patético de apaziguamento. Aquele gesto de quem sabe que não tem defesa, mas tenta mesmo assim, por reflexo. Você me disse que não tinha filho. A voz dela subiu.
O queixo tremeu. Os olhos encheram de lágrimas que eram menos de tristeza e mais de humilhação. De ter sido enganada, de ter sido usada, de estar numa maca de hospital com o tornozelo torcido e descobrir que o homem que a trouxe ali mentia sobre tudo. Eu posso explicar. Explicar? Natália soltou uma risada amarga, cortante, que ecoou pelo box e provavelmente chegou até o corredor. Eu estou num pronto-socorro com o personal que me disse que era solteiro e a esposa dele está aqui de pijama cirúrgico com o filho desmaiado do outro lado do corredor? Isso você vai explicar como? Ela pegou o celular que estava ao lado do travesseiro. Começou a digitar. Uber, provavelmente. Me dá alta. Eu vou embora. De Uber. De muleta. Rastejando. Mas eu saio daqui agora. Tiago olhou para mim. Olhos vermelhos. Lábios apertados, a mandíbula travada daquele jeito que ele fazia quando sabia que estava encurralado e não tinha saída, quando a mentira não cabia mais e a verdade era grande demais. Carolina, me desculpa. A voz dele saiu embargada, grossa, engasgada. Eu errei. Eu olhei para ele, olhei nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que me fizeram apaixonar na Smart Fit, que brilhavam quando me chamavam de mulher incrível, que choraram quando o Bernardo nasceu, que agora estavam injetados de culpa e medo e pequenez. Tiago. Eu respirei fundo. Não para me acalmar. Eu já estava calma. Respirei para dar peso ao que eu ia dizer, para que cada palavra chegasse nele como chegava naquele box de hospital, sem eco, sem reverberação, sem chance de ser ignorada. Nosso filho está no box 3 com glicose de 42, porque você deu traquinas para ele às 7 da manhã para poder correr para o Jardim Finote. A escola ligou 8 vezes. Você não atendeu, porque estava ocupado. Ele abaixou a cabeça. Eu larguei uma cirurgia de coluna em cachorro. Uma coluna, Tiago. Uma cirurgia que se der errado, o animal nunca mais anda. Eu larguei para vir correndo descalça para o hospital, e você estava aqui, no mesmo hospital, a 40 metros. Silêncio. Cuidando de um pé torcido. Mais silêncio. Um pé torcido, Tiago, um entorse de tornozelo, gelo e elevação. Nem precisava de hospital, mas seu filho desmaiando na escola precisava de pai. E o pai estava aqui, segurando a mão de outra mulher. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já experimentei. Mais pesado que o silêncio de uma sala de cirurgia quando o monitor para de apitar e a equipe congela esperando o desfecho. Mais pesado que o silêncio de um diagnóstico terminal. Porque aquele era o silêncio do fim de uma mentira que durou meses, do fim de um casamento que durou anos, do fim de uma versão de mim que aceitava, que engolia, que fingia não ver. Eu levantei o celular, mostrei a foto, ele e a Natália, mão na mão. Box 7. Essa foto vai pro meu advogado, hoje. Carolina, não. Vai ver o Bernardo. Box 3, ala esquerda. Eu guardei o celular. Olhei para ele uma última vez. Se ele perguntar onde você estava, inventa. Você é bom nisso. Virei. Saí. Andei pelo corredor. 40 metros de volta. Descalça. Pijama cirúrgico verde. Rede no cabelo. Mãos ao lado do corpo. Paradas. Firmes, como sempre foram, como sempre seriam. No meio do corredor, entre a ortopedia e a pediatria, eu parei. Encostei na parede, senti o reboco frio contra minhas costas através do tecido fino do pijama cirúrgico. Fechei os olhos por 3 segundos. 3 segundos apenas. Não para chorar, para organizar. Abri os olhos, peguei o celular, disquei. Renata, doutora Renata Vilela Borges, minha advogada, minha amiga de corrida dos sábados de manhã, a mulher que corria do meu lado no Parque do Sabiá e que agora ia correr do meu lado num campo muito mais importante. O telefone tocou 2 vezes. Carol? A voz dela era a de quem estava no meio de alguma coisa, papéis, reunião, audiência, mas que reconheceu algo no tom da ligação. Que foi? Sua voz está estranha. Eu estava olhando para a parede oposta do corredor, uma placa indicando banheiro e outra indicando saída. Saída.
Que palavra boa, que palavra certa para o momento. Renata, eu estou na UPA do Tibere. O Bernardo desmaiou na escola. Hipoglicemia. Está estável. Graças a Deus. Ouvi o alívio na voz dela. Ouvi uma cadeira rangendo, como se ela tivesse se endireitado, dando atenção total. E o Tiago? Está aqui no hospital. Eu fiz uma pausa. Não por efeito dramático, porque a frase seguinte era tão absurda que até eu, que tinha acabado de viver a cena, precisava de um segundo antes de dizê-la em voz alta. No quarto ao lado, com a amante. Ela torceu o pé. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio de advogada processando informação, de amiga processando traição, de mulher processando a indignidade feita a outra mulher. Carol, repete. Meu filho desmaiou. A escola ligou para o Tiago 8 vezes. Ele não atendeu. Porque estava com a amante. Ela torceu o tornozelo. Ele trouxe ela no pronto-socorro. No mesmo pronto-socorro para onde levaram meu filho. O Bernardo estava na emergência pediátrica e o Tiago estava na ortopedia com a mulher, a 40 metros de distância. Silêncio mais longo. Eu tenho foto. Minha voz saiu neutra, factual, como um laudo cirúrgico. Ele segurando a mão dela. Na maca. Box 7. Ouvi a Renata respirar fundo do outro lado. Quando ela falou, a voz não era mais de amiga. Era de advogada. Afiada. Precisa. Profissional. Carol, não apaga essas fotos. Não vou. Manda pra mim. Agora. WhatsApp. Afastei o celular do ouvido. Abri o WhatsApp. Selecionei as 3 fotos. Mandei. Voltei para a ligação. Recebeu? Recebi. Ouvi ela abrindo as fotos. O silêncio de quem olha evidência e já monta a estratégia. Carol, escuta. Isso é tudo o que eu preciso. Adultério comprovado em ambiente hospitalar público. Negligência paterna documentada, resultando em hospitalização do menor. Ele era o responsável pela alimentação da criança naquela manhã? Era. O boletim médico vai constar que a causa foi hipoglicemia por alimentação inadequada? Vai. Perfeito. Carol, amanhã às 8 no meu escritório. Eu vou ter a petição pronta. Guarda unilateral, pensão, partilha. Eu já vou começar a redigir agora. Renata, fala. Eu quero o Jeep de volta. Está no meu nome. Eu comprei. Eu pago. Ele não vai ficar com nada que é seu, Carol. A voz dela era de aço revestido de veludo. Firme, mas carinhosa. De advogada e de amiga ao mesmo tempo. Eu prometo. Desliguei. Guardei o celular. Respirei. E senti, pela primeira vez naquela manhã inteira de caos, um fio de paz. Não era a paz de quem encontrou solução, era a paz de quem encontrou direção, de quem saiu do nevoeiro e enxergou a estrada, mesmo que a estrada fosse de pedra e descalça. Voltei para o box 3. O Bernardo estava acordado, sentado na maca, as perninhas penduradas, comendo uma banana que a enfermeira tinha dado. A cor estava voltando ao rosto, ainda pálido, mas melhor. O monitor mostrava a glicose de 78, subindo, normalizando. Mamãe, eu quero ir para casa. Eu me sentei ao lado dele, passei o braço pelo ombro dele, puxei ele para perto. Ele se aninhou contra mim como fazia desde bebê. Aquele encaixe perfeito de filho no colo de mãe que nenhuma mudança de tamanho altera. Já vamos, meu amor, só mais um pouquinho. A enfermeira disse que eu desmaiei porque não comi direito. Ele mordeu a banana, mastigou pensativo. Mas eu comi o biscoito que o papai deu. Biscoito não é café da manhã, filho. Eu disse pro papai, eu disse, pai, cadê o pão? E ele disse, come o biscoito que o papai tá com pressa. Eu fechei os olhos, apertei os lábios, respirei pelo nariz. A raiva, que eu achei que já tinha controlado, voltou como um tsunami silencioso. Come o biscoito que o papai tá com pressa. Pressa pra quê? Pra ir encontrar a mulher de 25 anos na República do Jardim Finote, enquanto o filho ficava com o estômago vazio numa quadra de educação física. A partir de amanhã, a mamãe sempre vai fazer seu café, direitinho, todo dia. Com um dinossauro no prato?
se você quiser. Quero o T-Rex, de ovo mexido. Fechado. Ele sorriu. E aquele sorriso de 7 anos, com o dente da frente faltando, com banana na bochecha, com o dedo mindinho sujo de fruta, aquele sorriso era a única coisa que importava no mundo inteiro naquele momento. Cadê o papai? Antes que eu pudesse responder, a cortina do box se abriu. Tiago, de pé, olho vermelho, rosto destruído. A postura que antes era ereta, altiva, de personal trainer que se olha em toda a superfície refletiva, agora era curvada, encolhida, de homem que sabe que foi flagrado e não tem onde se esconder. Tô aqui, campeão. A voz dele tentou soar normal. Tentou soar como o pai de sempre, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse passado as últimas horas do outro lado do corredor segurando a mão de outra mulher. Mas a voz rachou. A normalidade não coube. Bernardo sorriu, abriu os braços. Sem mágoa, sem desconfiança, com a confiança pura de criança que ainda acredita que o pai é herói. Pai, eu desmaiei. Eu sei, filho. Tiago se aproximou, beijou a testa do Bernardo. Eu vi a mão dele tremer ao tocar o cabelo do menino. Tremer de culpa, não de amor. Embora ele provavelmente não soubesse a diferença. Cadê você, pai? Eu queria você aqui. Tiago olhou para mim. Eu olhei para ele. Nossos olhos se encontraram, e naquele cruzamento havia tudo que não podia ser dito na frente de uma criança de 7 anos com soro no braço. Havia raiva, dor, nojo, decepção e uma pergunta silenciosa minha que dizia: vai mentir para ele também? Conta para ele, Tiago. Minha voz saiu baixa, apenas para ele ouvir. Conta onde você estava. Ele abriu a boca. Fechou, abaixou a cabeça. Silêncio. Ele estava trabalhando, filho, mas já chegou. Eu disse, eu menti pelo Tiago. Não por ele, por Bernardo. Porque meu filho de 7 anos não precisava saber. Ainda não. Um dia ele ia entender. Um dia ele ia crescer e montar os pedaços e entender por que a mãe e o pai se separaram e por que o pai busca ele de Uber a cada 15 dias. Mas não naquele box. Não com soro no braço. Não aos 7 anos. Tem mentiras que protegem. E tem verdades que podem esperar. As 2 horas de observação passaram devagar. Eu fiquei ao lado do Bernardo o tempo todo. O Tiago ficou do outro lado da maca, em silêncio, sem saber o que fazer com as próprias mãos que minutos antes acariciavam outra mulher. Ele tentou falar comigo 2 vezes. 2 vezes eu olhei para ele e disse, apenas movendo os lábios sem som: agora não. A doutora Lívia voltou às 14 horas. O boletim final. Glicose normalizada. 93 mdl. Ela leu o prontuário com profissionalismo, mas eu percebi que ela olhava para o Tiago com uma dureza discreta de quem sabia mais do que o prontuário dizia. Recomendação: refeições regulares, acompanhamento pediátrico de rotina e garantir que a criança se alimente adequadamente antes de atividade física. Na parte do garantir que a criança se alimente adequadamente, a doutora Lívia olhou diretamente para o Tiago. Ele abaixou a cabeça. A mesma cabeça que se erguia orgulhosa diante de cada espelho. Abaixada. Bernardo recebeu alta. Tirou o acesso venoso com a bravura de quem já tinha decidido que desmaiar na escola era uma história legal para contar para os amigos. Mãe, eu posso dizer que quase morri? Você não quase morreu, filho. Mas eu posso falar que quase? Pode, mas só um pouquinho. No estacionamento, eu coloquei o Bernardo na cadeirinha do Corolla. Afivelei o cinto. Dei um beijo na testa dele. Ele já estava quase dormindo de novo, o corpo de 7 anos exausto de um dia que ninguém deveria ter que viver. Tiago veio atrás de mim, parou a 2 metros do carro, as mãos nos bolsos, a postura de quem quer falar e sabe que não tem direito. Carolina, a gente precisa conversar. Eu fechei a porta do Bernardo, devagar, com cuidado, e me virei para ele. A luz do sol da tarde de novembro em Uberlândia batia no estacionamento e fazia brilhar o asfalto. O ar estava quente,
seco, com aquele cheiro de cerrado que é poeira e calor e distância. A gente vai conversar, com o advogado, amanhã. Por favor, Carol. Ele deu um passo na minha direção, estendeu a mão, como se pudesse me tocar e desfazer tudo, como se o toque que ele usava com a Natália pudesse ser reciclado para me convencer. Eu dei um passo para trás. A mão dele ficou no ar, vazia, sem destino. Tiago, eu larguei uma cirurgia de coluna, eu vim descalça. Eu carreguei nosso filho nos braços. Cada frase era uma sentença. Cada pausa era um ponto final. Porque você estava a 40 metros cuidando do pé de uma menina de 25 anos. A conversa que a gente precisa ter não é de casal, é judicial. Entrei no carro, liguei o motor, ajustei o retrovisor. Vi o Bernardo dormindo na cadeirinha. Vi o Tiago parado no estacionamento, ficando menor no espelho à medida que eu me afastava. Braço tatuado. Força e honra. Sem nenhuma das duas. Eu dirigi para casa no automático. Mãos no volante. Firmes, olhando para frente. Sem chorar, sem tremer, sem desviar. As ruas de Uberlândia passando pela janela como um filme que eu assistia de fora. O trânsito da tarde, as motos cortando, os ônibus parando, as pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha estava rachada ao meio. Cheguei em casa. Tirei o Bernardo do carro com cuidado. Ele acordou no meu colo, murmurou, "Mãe, eu tô com fome", e voltou a dormir. Coloquei ele na cama. Tirei o uniforme da escola. Vesti um pijama limpo, cobri. Coloquei o T-Rex na mesa de cabeceira porque ele sempre dormia com o T-Rex perto. Fui para a cozinha. Sentei na cadeira. Olhei para a mesa onde, às 7 daquela manhã, eu tinha preparado o café da manhã que nunca foi servido. O pão ainda estava ali. A fruta escurecendo. O suco morno na jarra. E ao lado da mesa, no chão, o pacote de traquinas aberto com 3 biscoitos faltando. 3 biscoitos. O café da manhã que meu marido achou suficiente para o nosso filho. E então, eu chorei. Não chorei na UPA. Não chorei no box 7. Não chorei no corredor. Não chorei no estacionamento. Chorei na cozinha da minha casa, sozinha, sentada numa cadeira, olhando para um pacote de biscoito e para um café da manhã que apodreceu na mesa enquanto meu casamento apodrecia na ala direita de uma UPA. Chorei por 10 minutos, cronometrados. Porque depois de 10 minutos, eu sequei o rosto, lavei o rosto, joguei o café da manhã fora, joguei o pacote de traquinas fora e sentei no sofá com o celular na mão. Abri a pasta de fotos. Olhei as 3 imagens. Tiago e Natália. Mão na mão. Box 7. A placa da ortopedia. A placa da pediatria. 40 metros documentados em pixels. Mandei as fotos de novo para Renata, com uma mensagem. Amanhã, 8h, não vou mudar de ideia. Ela respondeu em 30 segundos. Eu sei, a petição já tá quase pronta. Dorme. Amanhã a gente resolve. Dormir. Como se fosse possível, mas eu tentei. Deitei na cama que dividia com o Tiago, que cheirava a ele, que tinha o travesseiro dele, que tinha a marca do corpo dele no colchão. Deitei do meu lado, olhei para o lado dele. Vazio. Ele não voltou para casa naquela noite. Provavelmente dormiu no carro, na casa de um amigo, na rua. Eu não me importava. Fechei os olhos. Pensei no Bernardo, no soro no braço dele, na glicose de 42, no "Mamãe, eu caí". Pensei na Meg, a bulldog, que eu larguei na mesa de cirurgia. Pensei no Hugo, que fechou a cirurgia por mim. Pensei nos meus pés descalços no piso frio da UPA. Pensei nos 40 metros de corredor. E dormi. Não sei como, mas dormi. Quarta-feira, 13 de novembro, 8 da manhã. Escritório da doutora Renata Vilela Borges. Avenida Rondon Pacheco, 1240, sala 908. Prédio comercial com porteiro. Elevador antigo que range. Corredor com carpete bege. Porta de madeira com placa dourada. Doutora Renata Vilela Borges. OAB MG 189.654. Direito de família. Eu cheguei de Corolla, vestida, penteada, maquiada. Não por vaidade, por dignidade. Porque eu ia dar entrada no divórcio e eu ia fazer isso como a mulher que eu era. De pé, arrumada,
firme. Renata abriu a porta. Me olhou de cima a baixo. Me abraçou, forte, longo, de amiga. Não de advogada. Como você tá? Inteira. E o Bernardo? Dormiu bem. Comeu café da manhã. De verdade, eu fiz. Ela assentiu. Me guiou para dentro. Escritório organizado. Mesa de madeira escura, 2 cadeiras, estante com livros de direito, diploma na parede, foto da formatura, foto dela correndo uma meia maratona. A mulher era toda disciplina e estratégia, na corrida e no tribunal. Na mesa, uma pasta, grossa, com papéis já impressos, organizados, separados por abas coloridas. Ela tinha trabalhado a noite inteira. Tá tudo aqui. Renata se sentou na cadeira, abriu a pasta e começou a falar com aquela precisão de quem monta caso há anos e sabe exatamente onde cada peça se encaixa. Petição de divórcio litigioso, culpa do réu, adultério comprovado por provas fotográficas em ambiente hospitalar público, combinado com negligência paterna, que resultou em hospitalização do menor. Ela abriu a aba das provas, tirou as fotos impressas. As mesmas que eu mandei por WhatsApp, agora em papel fotográfico, nítidas, indiscutíveis. 3 fotos. O Tiago com a Natália na UPA, ele segurando a mão dela. Ela na maca, placa do box 7 visível, placa da emergência pediátrica no mesmo corredor. Tirou o boletim médico. Eu tinha conseguido uma cópia na UPA antes de sair. Boletim médico do Bernardo. Hipoglicemia severa. Glicose capilar de 42 na admissão. Causa registrada, alimentação matinal inadequada. Tirou o registro de ligações. Registro de chamadas do Colégio Nacional. 8 ligações para o celular do Tiago, nenhuma atendida. A diretora, dona Márcia Venâncio, já concordou em prestar depoimento. E o último documento. Depoimento da doutora Lívia, médica da emergência pediátrica. Confirma que o pai chegou ao hospital pela ala de ortopedia acompanhando outra mulher, enquanto o menor estava internado na emergência pediátrica. Renata fechou a pasta. Me olhou. Carol, ele não tem defesa. Eu assenti. Meus pedidos são esses. Ela abriu outra aba. Guarda unilateral do Bernardo. Você. Pensão alimentícia. 30% da renda comprovada do Tiago. Partilha de bens. Você fica com tudo que é seu. Clínica Corolla, investimentos. Ele fica com o que é dele. Que não é nada. Que não é nada. E o Jeep Renegade. É meu. Tá no meu nome. Eu comprei. Eu pago. Eu sei. Já verifiquei a documentação. Compra e registro no seu nome. Ele só usa. Vai voltar para você. A petição foi protocolada no dia 14 de novembro. Vara de Família de Uberlândia. O número do processo eu decorei como se decora número de telefone. 2024/0094. O Tiago foi notificado no dia 18. Na Smart Fit, no meio do expediente, na frente dos colegas de trabalho. O oficial de justiça entrou na academia, perguntou pelo Tiago Fonseca Ribeiro e entregou o envelope na mão dele enquanto ele estava entre um aluno e outro, com a camiseta da Smart Fit, o apito no pescoço e o cronômetro no pulso. O gerente da academia viu, os colegas viram, os alunos viram. Tiago, que papel é esse? O gerente perguntou, se aproximando com aquela curiosidade de quem sabe que envelope entregue por oficial de justiça nunca é boa notícia. Nada. Tiago guardou o envelope na mochila, mas as mãos tremeram ao enfiar o papel. E na academia, onde todo mundo observa todo mundo, mãos que tremem não passam despercebidas. A fofoca correu, como corre em toda cidade de interior. Uberlândia não é cidade pequena, é a 2ª maior de Minas, mas funciona como cidade pequena quando o assunto é a vida alheia. Em uma semana, todo o personal trainer da Smart Fit sabia. Em 2 semanas, os alunos sabiam. Em 3 semanas, a história tinha versões que eu nem reconhecia, mas todas com o mesmo núcleo de verdade. O Tiago estava no hospital com a amante enquanto o filho estava na emergência. O advogado do Tiago entrou no caso 1 semana depois da notificação. Dr. Felipe. Jovem. Recém-formado. Barato. Indicação de um amigo da academia.
O tipo de advogado que aceita qualquer causa porque precisa pagar o aluguel do escritório e não tem clientela para escolher. A primeira estratégia do Dr. Felipe foi alegar que as fotos foram tiradas sem consentimento, que eu teria invadido a privacidade do Tiago ao fotografá-lo sem autorização. A Renata respondeu com um texto de 3 parágrafos, que eu imagino que o Dr. Felipe leu, releu e guardou numa gaveta de vergonha. As fotografias foram obtidas em unidade de pronto atendimento pública, de acesso irrestrito, em ambiente hospitalar sem expectativa razoável de privacidade. O réu encontrava-se em local público, em flagrante situação de adultério, enquanto seu filho menor estava internado por negligência paterna documentada em prontuário médico no mesmo estabelecimento de saúde. O juiz da vara de família, Dr. Antônio Marcos, marcou a audiência para janeiro de 2025. Eu passei novembro e dezembro inteiros me preparando, trabalhando, operando, cuidando do Bernardo, pagando contas, mantendo a clínica funcionando, mantendo a vida funcionando. O Tiago saiu de casa no dia seguinte à notificação. Não pedi, ele saiu. Pegou uma mala de roupa e foi para casa de um amigo. O Jeep ficou na garagem. Eu peguei a chave, guardei. Ele não pediu de volta. Sabia que não tinha direito. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Não os mais difíceis. Difícil foi a UPA. Difícil foi o corredor. Difícil foram os 40 metros. Os dias depois foram estranhos porque a casa ficou quieta de um jeito diferente. A ausência do Tiago não era um vazio. Era um alívio. Como quando você tira uma tala e o braço finalmente se move. Doía um pouco, claro, mas respirava. O Bernardo sentiu. Criança sente tudo, mesmo o que não entende. Ele perguntava pelo pai todo dia. Mãe, por que o papai não tá aqui? O papai tá morando em outro lugar por um tempo, filho. Por quê? Porque às vezes os adultos precisam de um tempo separados para resolver algumas coisas. Ele fez coisa errada. 7 anos. 7 anos e ele já sabia perguntar o que eu tinha medo de responder. Ele tomou algumas decisões que não foram boas, mas ele te ama. Isso não muda. Ele não vai mais morar aqui? Não, meu amor. Nunca mais. Eu puxei ele pro colo. Sentei no sofá. Ele se aninhou, o T-Rex na mão, como sempre. O papai vai continuar te vendo. Vai ter dia do papai. Vocês vão passear. Ele continua sendo seu pai. Mas eu quero ele aqui. Eu sei. E eu não tinha mais o que dizer. Porque a verdade inteira era grande demais para caber na compreensão de uma criança de 7 anos. E a meia-verdade que eu podia oferecer era insuficiente para curar a saudade. Mas era o que eu tinha. E era honesta dentro do que podia ser. Naquelas semanas, eu me agarrei à rotina como se fosse boia salva-vidas. Acordava às 5. Corria. Não mais para me exercitar, para não pensar. 6:30 no banho. 7 horas no café com o Bernardo. Café de verdade. Pão, ovo, fruta, suco. Todo dia, sem exceção. Nunca mais biscoito de manhã. Nunca mais. Mãe, eu posso levar dinossauro para a escola? Pode, mas só um. Então vai o anquilossauro. Ele tem armadura. Ninguém derruba ele. Igual a mãe dele. Mãe, você não é dinossauro. Sou sim. Sou um anquilossauro de jaleco. Ele ria. E quando ele ria, o mundo aguentava mais um dia. 7:30 na escola. Eu levava, eu buscava. Eu que era responsável. 8 horas na clínica. Cirurgia. Consulta. Internamento. O trabalho me salvou. O bisturi me salvou. A rotina de abrir, consertar e fechar me salvou. Porque enquanto eu operava, eu não pensava no Tiago. Não pensava nos 40 metros. Não pensava na mão dele, na mão dela. Pensava no bicho na mesa, no órgão exposto, na sutura, no próximo ponto, no próximo passo. E à noite, quando o Bernardo dormia e a casa ficava quieta, eu sentava no sofá com um copo de chá e deixava a dor vir. Não lutava. Deixava. Porque a dor que você empurra volta mais forte. A que você deixa passar, passa. A Renata me ligava todo dia, às vezes para atualizar sobre o processo, às vezes só para perguntar como eu estava. Firme, firme.
Orgulho de você. E desligava. Os sábados de corrida continuaram. Eu e Renata no Parque do Sabiá. 5 quilômetros, sem falar de processo, sem falar de Tiago, só correndo, lado a lado, o barulho dos tênis no asfalto. A respiração sincronizada, a amizade que não precisa de palavras para funcionar. Em dezembro, o Tiago tentou me procurar. Ligou 3 vezes, mandou mensagens longas. Aquele tipo de mensagem que homem que foi pego manda, parágrafos de desculpa misturados com justificativa misturada com autopiedade. Carol, eu sei que errei. Eu sei que fui o pior marido do mundo. Mas eu te amo. Eu amo o Bernardo. Me dá uma chance de consertar. Eu li. Não respondi. Mandei para Renata. Renata leu. Respondeu. Guarda. Pode ser útil. Mas não responde. Não respondi. Ele apareceu na porta de casa um domingo de manhã. Eu estava fazendo panqueca para o Bernardo. Campainha tocou. Abri. Ele estava ali, mais magro, olheira, barba por fazer. Não mais a barba desenhada de personal, mas a barba de quem não se olha mais no espelho com prazer. Roupa amassada, sem o Jeep, estava a pé. Carol, por favor, 5 minutos. Eu olhei para ele. Senti alguma coisa no peito. Não amor, não saudade, pena. Pena daquele homem que teve tudo e jogou fora por uma menina de 25 anos e um ego que não cabia dentro do casamento. Tiago, qualquer conversa tem que ser através dos advogados. Eu não quero falar com advogado. Quero falar com você, com a Carol, minha esposa. Eu não sou mais sua esposa, Tiago. Não no que importa. Ele abaixou a cabeça. Os ombros caíram, as mãos nos bolsos. Eu posso ver o Bernardo? Isso eu não podia negar. Por mais raiva que eu tivesse, o Bernardo precisava do pai. E o pai, com todos os defeitos dele, amava o filho. Do jeito torto, insuficiente e irresponsável dele, mas amava. 1 hora, no parque. Eu levo ele e fico por perto. Tá bom. Levei o Bernardo no Parque do Sabiá. O Tiago estava lá, sentado num banco. Quando o Bernardo viu, saiu correndo. Pai! Campeão! Eles se abraçaram. O Tiago levantou o Bernardo no colo. Girou. O menino ria. Ria com aquela risada solta de criança que ainda não sabe que o pai é falho, que o pai mentiu, que o pai escolheu a mão de outra mulher enquanto o filho precisava da dele. Eu assisti de longe, sentada num banco a 30 metros. 30 metros. Menos que os 40 do corredor, mas a distância parecia a mesma. A audiência aconteceu em janeiro de 2025. Fórum de Uberlândia. Vara de família. Sala 3. Ar-condicionado que fazia barulho demais. Bandeira do Brasil na parede. Mesa do juiz elevada. 2 mesas menores para os advogados. Cadeiras de plástico para o público, mas não tinha público. Era a audiência reservada, como sempre é em vara de família. Eu sentei ao lado da Renata, vestida de preto, cabelo preso, sem maquiagem, séria. Renata ao meu lado, pasta na mesa, caneta na mão. Postura de quem já ganhou a causa e só está esperando o juiz confirmar. Do outro lado, o Tiago ao lado do Dr. Felipe. O Tiago de camisa social? Eu nunca tinha visto ele de camisa social. Parecia fantasia. O Dr. Felipe folheando papéis com a pressa de quem não está preparado o suficiente. O juiz Dr. Antônio Marcos entrou. Homem de 50 e poucos, cabelo grisalho, óculos, voz grave. Olho de quem já viu 1000 divórcios e sabe distinguir arrependimento de encenação em 5 minutos. A Renata apresentou o caso. Provas, fotos, boletim médico, registro de chamadas, depoimento da dona Márcia, depoimento da doutora Lívia. Tudo organizado. Tudo irrefutável. O Dr. Felipe tentou. Coitado. Alegou invasão de privacidade pelas fotos. Negada. Alegou que a negligência alimentar foi acidental. O juiz levantou a sobrancelha. Acidental, doutor? O réu deu um biscoito recheado como café da manhã para uma criança de 7 anos que iria para a atividade física. Isso não é acidente, é descuido ou pressa. O Dr. Felipe não tinha mais argumentos. Mexeu nos papéis. Olhou para o Tiago. O Tiago olhava para o chão,
como tinha olhado no box set, como olhava toda vez que a verdade era grande demais para ser negada. O juiz se virou para o Tiago. Senhor Tiago, é verdade que o senhor estava no mesmo hospital que seu filho, em ala diferente, acompanhando outra mulher, enquanto seu filho de 7 anos estava na emergência pediátrica com hipoglicemia severa? Tiago engoliu em seco. Olhou para o chão. Olhou para o Dr. Felipe, que não tinha socorro para oferecer. Olhou para as próprias mãos, que descansavam na mesa como peças de um quebra-cabeça que não encaixava mais. É verdade. A voz saiu baixa, quase inaudível. O escrivão pediu que repetisse. É verdade. Mais alto dessa vez, mas não mais firme. E é verdade que a escola ligou 8 vezes e o senhor não atendeu? É verdade. E é verdade que a hipoglicemia foi causada porque o senhor, responsável pela alimentação da criança naquela manhã, forneceu apenas um biscoito? Tiago abriu a boca. Hesitou. Eu vi nos olhos dele a tentativa de construir uma justificativa, uma explicação, uma atenuante. Qualquer coisa. Eu estava com pressa. Responda sim ou não. Sim, o juiz anotou. Tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço. Colocou de volta. Olhou para mim. Olhou para o Tiago. Olhou para o processo aberto na mesa. A sentença saiu em fevereiro de 2025. Divórcio decretado. Culpa do réu. Adultério comprovado. Negligência paterna comprovada. Guarda unilateral. Carolina Duarte Fonseca. O Tiago com visitação quinzenal supervisionada nos primeiros 6 meses, por conta da negligência que resultou na hospitalização. Depois de 6 meses, reavaliação para visitação regular. Pensão alimentícia, R$ 1.650 por mês. 30% da renda comprovada de R$ 5.500. Partilha de bens. A clínica VetLife, 100% de Carolina. Investimentos, 100% de Carolina. O Corolla Cross, de Carolina. O apartamento era alugado, não entrava na partilha. Bens em comum relevantes. Nenhum, porque tudo era meu. Tudo sempre foi meu. O Jeep Renegade, devolvido para Carolina. Comprovante de compra no nome dela, comprovante de financiamento no nome dela. O juiz determinou a devolução imediata. O Tiago saiu do tribunal com a roupa do corpo. Sem carro, sem casa, sem filho no dia a dia, sem a Natália, que bloqueou ele em todas as redes no dia seguinte à cena na UPA. Sem metade dos alunos particulares, a fofoca correu e a confiança derreteu. Personal trainer que negligencia o próprio filho não inspira confiança em quem paga para ter saúde. Saiu com força e honra tatuado no braço, e sem nenhuma das duas no caráter. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não a reconstrução dramática que aparece em filme, com montagem de superação e música inspiradora. Foi a reconstrução real, chata, lenta, repetitiva. Acordar, correr, dar café para o Bernardo, levar na escola, operar, consultar, buscar na escola, dar jantar, dar banho, contar história, dormir e repetir. Dia após dia, semana após semana. A clínica continuou crescendo. Não porque eu fiz algo extraordinário, porque eu continuei fazendo o ordinário com consistência, atendendo bem, operando com cuidado, cuidando dos bichos e dos donos com a mesma dedicação. A VetLife foi de 38 mil para 40 mil, 42, 45. Em meados de 2025, faturando R$45 mil por mês. Contratei mais uma veterinária, doutora Marina, recém-formada pela UFU, 25 anos, dedicada, apaixonada por cirurgia de felinos. Eu vi nela a mesma fome que eu tinha quando voltei de Jaboticabal, a mesma vontade de aprender, a mesma mão que não treme. Ampliei a sala de cirurgia, comprei equipamento novo, ar-condicionado novo, mesa cirúrgica nova e um aparelho de ultrassom. Moderno, preciso, essencial para diagnóstico. Sabe com que dinheiro eu comprei o ultrassom? Com o dinheiro do Jeep Renegade. Eu vendi o Jeep em março de 2025. O carro que eu dei de presente para o Tiago no aniversário de 33 anos.
O carro que eu pagava 1.900 de parcela por mês. O carro que ele usava para ir para o Jardim Finote treinar a Natália. Vendi por um valor justo. E usei cada centavo para comprar o aparelho de ultrassom que agora salva a vida de animal todo dia na minha clínica. O carro que eu dei para ele virou equipamento que salva a vida. Melhor investimento que eu já fiz. E a Meg, a bulldog francês da cirurgia que eu larguei no dia 12 de novembro. A cadela com hérnia de disco que estava com a coluna aberta quando a escola ligou. O Hugo fechou a cirurgia perfeitamente, cada ponto no lugar, cada camada suturada, com o cuidado que eu teria tido se estivesse lá. A Meg acordou da anestesia. Ficou em observação. E em 3 semanas estava andando. A dona Neuza trouxe a Meg na clínica 1 mês depois. Eu estava no consultório quando ouvi a recepcionista dizer: Dona Neuza chegou com a Meg. Saí. E ali estava ela, a Meg, andando, as 4 patas no chão, o rabo abanando, a língua para fora, os olhos saltados de bulldog brilhando. Doutora Carol, a Meg está perfeita. Eu ajoelhei, abracei a Meg. Senti o pelo curto contra meu rosto, o corpo quente, o rabo batendo nas minhas pernas. E chorei. Não chorei pela Meg. Chorei por tudo, porque naquele dia eu larguei uma cirurgia de coluna para correr para o meu filho. E o Hugo salvou a Meg. E a doutora Lívia salvou o Bernardo. E a Renata salvou o meu futuro. E eu salvei eu mesma. Com 3 fotos, 5 segundos, no corredor de uma UPA, descalça, de pijama cirúrgico, com mãos que não tremem. O Bernardo hoje tem 8 anos, saudável, forte. Come café da manhã todo dia. Direitinho. Eu preparo pão, ovo, fruta, suco, às vezes panqueca, às vezes tapioca, mas sempre de verdade, sempre completo. Nunca biscoito. Ele tem 16 dinossauros agora. Ganhou mais 2 no aniversário. Continua organizando por tamanho na prateleira do quarto. Continua sabendo o nome de todos. Continua levando um para a escola todo dia. Mãe, posso levar dinossauro para a escola? Pode, mas só um. Então vai o T-Rex. Ele é o mais forte. Igual a mãe dele. Mãe, você não é dinossauro. Sou sim, sou uma T-Rex de jaleco. Ele ri. E quando ele ri, o mundo faz sentido. Todo o caos faz sentido. Toda a dor faz sentido. Porque o riso de um filho é o som mais poderoso que existe. É mais forte que grito de traição, mais alto que sirene de SAMU, mais claro que sentença de juiz. O Tiago busca o Bernardo a cada 15 dias, de Uber. Porque não tem mais carro. Mora num kitnet no bairro Tiberi, perto da UPA. A ironia. Trabalha como personal numa academia de bairro. Pequena, sem ar-condicionado, longe da Smart Fit que ele perdeu. Ganha R$ 3.800 por mês. Deve 1.650 de pensão. Sobra 2.150 para aluguel, comida, conta, transporte e a tinta da tatuagem que ele não pode apagar. Nos dias de visita, ele aparece pontualmente. Toca a campainha, eu abro. A gente se cumprimenta com educação, porque o Bernardo está olhando e criança não precisa ver pai e mãe se tratando com ódio. Ele pega o Bernardo, leva para o shopping, para o parque, para o cinema, traz de volta no horário, sem atraso, porque ele aprendeu, da pior maneira possível, que o mínimo que um pai pode fazer é aparecer quando promete. O Bernardo gosta dos dias com o pai. Volta feliz. Conta o que fizeram. Mostra o sorvete que comeu, o filme que assistiu, o dinossauro de plástico que o pai comprou na lojinha do shopping. Mãe, o papai comprou um espinossauro para mim. Que legal, filho. Ele disse que o espinossauro é o maior carnívoro, maior que o T-Rex. É verdade. Mas o T-Rex ainda é o mais forte. É sim. Eu não falo mal do Tiago pro Bernardo. Nunca falei. Nunca vou falar. Porque o Bernardo não precisa carregar a raiva que é minha. Ele precisa crescer sabendo que tem um pai que é imperfeito, que cometeu erros graves, mas que está presente. A cada 15 dias, de Uber, num kitnet do Tiberi, mas presente. E presença, mesmo que quinzenal, ainda é presença. A Natália desapareceu.
Bloqueou o Tiago. Mudou de academia. Não sei se mudou de cidade. Não me importa. Ela foi vítima também, de um jeito diferente. Ele disse que era divorciado, que não tinha filho. Ela acreditou. Porque quando a gente quer acreditar, acredita. Eu sei como é. Eu acreditei nas aulas particulares de tarde por meses. A diferença entre mim e a Natália é que eu tinha um filho com ele. E um filho transforma tudo. Transforma a raiva em responsabilidade. Transforma a vontade de destruir em necessidade de construir. Transforma a mulher traída em mulher que não tem tempo para ficar presa na traição porque tem café da manhã para fazer, lancheira para montar, cirurgia para operar e vida para viver. Meu nome é Carolina Duarte Fonseca. Tenho 34 anos. Sou veterinária cirurgiã. Dona da clínica VetLife, bairro Saraiva, Uberlândia, Minas Gerais. Mãe do Bernardo, 8 anos, apaixonado por dinossauro. Minhas mãos não tremem. Nem quando o bicho está morrendo na mesa. Nem quando o marido está mentindo na cara. Nem quando o filho está desmaiado na emergência. Elas tremeram uma vez, por 5 minutos, no corredor de uma UPA, descalça, de pijama cirúrgico. Entre a ala esquerda, onde meu filho estava com soro no braço, e a ala direita, onde meu marido estava segurando a mão de outra mulher. 40 metros. A distância entre ser pai e ser covarde. Depois eu peguei o celular, tirei foto, liguei para a advogada, e minhas mãos pararam de tremer, porque raiva é o melhor estabilizador que existe, melhor que calmante, melhor que terapia, melhor que qualquer coisa. Quando a raiva é justa, quando vem do lugar certo, quando nasce da proteção de um filho e da defesa da própria dignidade, ela não cega, ela clareia. Ela estabiliza. Ela guia a mão que precisa operar. Ele perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu a guarda, perdeu a amante, perdeu os alunos, perdeu o respeito, perdeu tudo que eu construí e que ele usava sem merecer. E ficou com a tatuagem. Força e honra. Sem nenhuma das duas. E eu fiquei com o Bernardo, com a clínica, com as mãos firmes. Com o ultrassom que comprei com o dinheiro do carro que era dele, com a mesa de café da manhã arrumada todo dia, com a certeza de que nunca mais ninguém vai dar biscoito traquinas para o meu filho em vez de café da manhã. Nunca mais. Porque eu sou cirurgiã. E cirurgiã conserta o que está quebrado. Conserta osso de cachorro, conserta coluna de bulldog, conserta a própria vida quando o marido resolve quebrar tudo por causa de um tornozelo torcido e uma menina de 25 anos. E se você está me ouvindo agora, se chegou até aqui comigo, eu quero te pedir uma última coisa. Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu que podia ser você naquele corredor, descalça, de pijama cirúrgico, escolhendo entre chorar e agir, se inscreve nesse canal. Aperta o like nesse vídeo e comenta. Comenta que horas você está assistindo e de que cidade. Comenta se você já viveu algo parecido. Comenta se você conhece alguém que precisava ouvir essa história. Eu leio todos os comentários. Todos. E cada comentário que eu leio me lembra que contar a minha história não foi em vão. Que existem mulheres do outro lado da tela que entendem, que já estiveram naquele corredor, que já fizeram a escolha de parar de tremer e começar a agir. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Porque todo dia tem história nova aqui. Todo dia tem um relato de uma mulher que decidiu que não ia mais aceitar migalha. Que decidiu que a mão que treme pode parar de tremer. Que decidiu que 40 metros não é distância suficiente para separar uma mãe do que é certo.